J com votos em contrário. Pela amostragem, sim. A palavra, deputada Lúcia Carvalho. Solicito dispensa da leitura do relatório. Está concedido. Voto do relator. À vista dos requisitos de admissibilidade financeira e orçamentária, a proposição demonstra-se plenamente adequada, visto que seus efeitos, quando produzidos, tenderão a diminuir despesas com pessoal relacionadas aos cargos em comissão e de natureza especial. Assim, somos pela aprovação da presente proposição, no âmbito desta Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, nos termos do substitutivo apresentado pela bancada do governo na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Eu quero discutir. Com a palavra, deputado Daniel Marques. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós podemos observar aqui a insegurança do governo quando, em dezembro, ele mandou um projeto de lei que originou a Lei 1004, em que ele já queria incluir, naquela época, essa questão dos cargos comissionados. E a oposição se mostrou firme na defesa dos servidores, o governo recuou. E nem por isso o governo deixou de sobreviver de janeiro até hoje. E nós notamos o seguinte: todo governo que se preze, todo administrador que se preze, ele tenta valorizar os seus servidores, principalmente aqueles cargos de confiança. Por quê? Porque ele tem que premiar a competência, a eficiência, a probidade do servidor. E aqui o que ele está fazendo? Ele está fazendo justamente o inverso do que se faz hoje em todo o mundo, numa administração moderna. A de valorização de quem está à frente do trabalho. Nós notamos que o governo implodiu a máquina administrativa nesse 1 ano e meio de governo, quando ele trouxe de fora mais de 4.000 servidores que não conheciam a máquina administrativa, por isso o caos do governo. E o caos vai continuar pelo seguinte, porque ele não está valorizando quem vai trabalhar, quem vai tocar a máquina administrativa. É inconcebível como um governo é cego e que não pode perceber a necessidade da valorização dos servidores. Essa aqui é uma economia de palito, quando ele faz várias tentativas aí de fazer propaganda enganosa, gastando aí 20 milhões de reais. Então ele não está fazendo economia quando ele tenta criar várias secretarias, anunciou agora criar a Secretaria de Habitação, quando ele não tem um plano habitacional, não há necessidade de secretaria. A Secretaria dos Excluídos, nosso ex-deputado Eurípides Camargo, que tentou criar, e outras secretarias mais, que os próprios deputados governistas tentaram criar nesta casa. Não está se enxugando máquina nenhuma, está querendo continuar o caos administrativo. Quando a gente vê um chefe de seção, que pode ser seção de compra, por exemplo, vai ganhar menos de 300 reais. Como é que um chefe de seção de compras, uma pessoa que vai exercer um cargo de extrema confiança, de extrema responsabilidade, vai receber 300 reais? Isso é um absurdo, um negócio desse. Eu acho que é uma desconsideração, um desrespeito com o servidor. E o resultado vai ser continuar a incompetência administrativa que se pôde verificar até hoje no Distrito Federal. Muito obrigado. Com a palavra, deputado João de Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero aqui chamar a atenção do nobre colega deputado Daniel Marques, para que ele possa ouvir com atenção o que eu tenho para falar para Vossa Excelência. Deputado Daniel Marques, se Vossa Excelência não sabe, para levar água do Córrego Fumal ao povo de Planaltina, vai custar aos cofres do governo R$2.300.000. Que no final do mês, o governo Cristóvão vai estar inaugurando essa obra. Inclusive, nós gostaríamos que Vossa Excelência participasse da inauguração, porque vai ter foguetório e outras coisitas mais lá.
Então, essa economia que o governo vai fazer, Vossa Excelência vai ter água e mais água para o povo de Planaltina, a cidade que Vossa Excelência tanto ama. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Wasni Derrore. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem aprovando o parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças permaneçam como estão. 2 votos contrários registrados. Está aprovado. Solicito que o deputado Miquel Paz apresente relatório e vote pela Comissão de Assuntos Sociais. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura do relatório, podendo fazê-lo de forma oral. Presidência acata. Nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, no âmbito desta comissão, somos favoráveis à aprovação do projeto. Isso aqui é maior do que o nosso decreto. É o seguinte, por exemplo, ali como é que ele vai contar a incorporação dele? Sim, mas aquilo que está errado é a lei orgânica. Certo? Nós não deveríamos definir salário para secretário e administrador. Seria captado, talvez. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, votação em processo simbólico. Os deputados que votarem aprovando o parecer do deputado Miquel Paz, permaneçam como estão. Com 7 votos contrários, está aprovado. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei 1868/96. Com a palavra, a deputada Lúcia Carvalho. Nós gostaríamos de deixar registrado aqui um quadro que foi apresentado pela Secretaria de Administração, que contribui com a discussão que foi feita pelo deputado João de Deus com muita propriedade sobre a economia que a gente vai fazer sem demissão e sem que a gente tenha que adotar medidas que estão sendo adotadas em outros estados para que nós possamos ter a maximização de recursos. Dos 10.831 cargos comissionados, nós só temos ocupado 9.300 cargos comissionados, ou seja, 15% nós não estamos ocupando. E no projeto substitutivo que nós apresentamos, nós estamos propondo que até 30% destes 10.831 sejam extintos num projeto futuro próximo. E que, dos cortes efetuados nos maiores salários de cargos comissionados, numa graduação que a gente está propondo, isso trará uma economia de R$ 3.713.576 mês. A gente pode levantar que essa economia possa ser uma economia pequena em relação ao custo-benefício. Só que exemplos e números nós temos a dar aqui sobre obras e o valor dessas obras. É preciso registrar que se você multiplicar 5 vezes esses 3 milhões, nós teremos 18.576 nesses próximos 5 meses, o que significa a obra de saneamento de toda a Samambaia, toda ela que está sendo entregue à população. Então, é um valor significativo todo mês, que será possível reverter em função de toda a população, sem demissão e com economia do ponto de vista dos cargos comissionados, que passarão também a incorporar nos décimos um valor menor, ou seja, sem demissão, sem
fazer com que nenhum servidor seja prejudicado, os 150 mil servidores. Nós estamos apresentando uma proposta de economia com dados aqui apresentados pela Secretaria de Administração, com comparações objetivas. Portanto, não é um projeto prejudicial. Eu espero que a Câmara Legislativa também faça a sua reflexão sobre a economia necessária, o Tribunal de Contas, as empresas públicas, enfim, todos os órgãos do Distrito Federal em relação aos cargos comissionados que mantém. Em discussão. Com a palavra o deputado Odilon Aires. Eu vou te contar. Eu tenho que aprender tudo de novo. Senhor presidente, eu entendo a preocupação dos deputados governistas a justificar aqui a sua votação, quando diz que o servidor público está sendo valorizado. Temos na mensagem do senhor governador, a de número 147, que trata-se de anulação parcial de dotação orçamentária, retira recursos do ticket de alimentação para publicidade e propaganda. Isto significa, no entendimento, está aqui, senhor deputado, significa, no entendimento dos deputados do governo, valorização do servidor público, quando corta a dotação orçamentária votada nesta casa, aprovada nesta casa, discutida nesta casa, e aí vem o corte e ele vai procurar aonde se deve cortar, no servidor público. Lúcia, fico preocupado quando Vossa Excelência diz que cortando o salário de servidor, reduzindo o pagamento do ticket de alimentação, valor, você está aqui colocando um plano de governo de grande importância para o Distrito Federal. Quando eu falo que está cortando, porque o governo corta, sim, o servidor que fez concurso público, o servidor do quadro permanente do Distrito Federal terá o seu vencimento reduzido em função do seu cargo, em função de confiança. Diferentemente daquele de livre provimento, que Vossa Excelência sabe, que teve um ganho maior, de 28%, e o outro, na mesma categoria, no mesmo cargo, na mesma função, ele teve uma perda de 16%. Portanto, Vossa Excelência esqueceu que a valorização do servidor público está invertida no discurso de Vossa Excelência no atual governo. Quando era totalmente diferente, quando era totalmente discutida aqui a valorização de quem fez um concurso público, de quem é de carreira e de quem tem um compromisso permanente com este governo, porque cargo e função de confiança é permanente e temporário, principalmente para governo impopular, principalmente para governo que não tem compromisso com o Distrito Federal, principalmente com o governo que não tem a expectativa de ganhar o governo em 98. Portanto, senhora deputada, é difícil dizer para a sociedade que cortando o salário de servidor, reduzindo o benefício, reduzindo vantagem, vai fazer obras públicas. Me lembro muito bem do apoiamento aos governos do passado, que é votar pela governabilidade. Eu já disse que aqui instalou o Centrão, e daqui a pouco nós vamos escutar mais uma vez, para justificar o seu voto à governabilidade. Em discussão, com a palavra o deputado Rainha. É impossível tentar justificar o óbvio. Realmente o projeto traz sensíveis prejuízos ao servidor público que exerce cargo em comissão. Ele hoje tem um tipo de incorporação e ele vai ter reduzida essa possibilidade de incorporação na medida em que vai incorporar apenas a gratificação. Volto a bater novamente num ponto que parece ser indiscutível, o de que o servidor público já está com todas as reduções que ele podia suportar em cima de suas costas. O servidor público já teve diversos direitos seus postergados e não pagos. E agora o governo, nesse pacote, já é o terceiro prejuízo grande que causa ao servidor. O primeiro foi no abono lá do ticket de refeição, o aumento do abono do ticket de refeição, do desconto. O segundo, a questão das férias, que infelizmente acabou de ser votada instantes atrás, e agora nós estamos vendo aí a aberração
de vermos o servidor público ter reduzido a incorporação que teria pelo exercício do cargo em chefia. É lamentável que esse governo continue escolhendo o servidor público como inimigo público número 1 da sociedade. Na realidade, o inimigo número 1 da sociedade hoje tem se mostrado o próprio governo. Basta que se veja as pesquisas de opinião, basta que se ouça a população e basta que se pergunte aos servidores públicos se ele está satisfeito com o governo que se diz popular e democrático e que tem coragem, o descaramento de encaminhar para esta casa projetos de lei reduzindo remuneração de servidor, prejudicando a função, a atual situação do servidor e ainda escrever na mensagem de encaminhamento que está beneficiando e que é primordial para o governo a valorização do servidor público. Realmente, ou o governo acha que existe bobo nesta casa e que os servidores públicos são bobos, ou então ele realmente está mostrando a sua cara, que é a cara de perseguidor, que é um governo que quer desmantelar o serviço público e que é um governo que desde o primeiro dia das suas atitudes tem perseguido o servidor público com prejuízos consideráveis para essa categoria. Não é desta forma que se aumenta o caixa do governo. O governo precisa ter um pouco de criatividade. O governo precisa agilizar alguns atos, como regulamentações de condomínios e loteamentos irregulares, para aumentar o caixa através de IPTU, através de vendas de terreno. Precisa passar a articular com mais agilidade, com mais eficiência, a vinda de novas empresas para Brasília, para criar empregos, para gerar impostos. Isso é que o governo precisa fazer. Não é retirando de quem já não tem quase nada, que é o servidor público, que o governo vai engrossar os seus cofres e que vai engrossar os seus recursos públicos. É lamentável que isso ocorra, existe ainda a votação do segundo turno, a gente quer solicitar os nobres pares que reflitam bem, porque realmente o projeto é de alta prejudicialidade aos servidores públicos. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Com a palavra o deputado Luiz Estevam. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, todos nós sabemos que o povo do Distrito Federal tem uma série de carências que devem ser resolvidas com a imediata realização das obras que, aliás, previstas no orçamento participativo, até o dia 31 de maio não haviam sido iniciadas. Seria muito bom que nós pudéssemos realmente justificar para nós mesmos que essas obras só pudessem ser realizadas se os recursos fossem provenientes dos prejuízos que estão sendo trazidos com esses projetos ao funcionalismo do Distrito Federal. Não tem o menor fundamento subir aqui e dizer que esse projeto não prejudica os funcionários. Por quê? Porque, como foi demonstrado, quase 10 mil servidores terão sensível redução nos seus proventos. O que é incompreensível para qualquer um de nós é entender por que é que o governo do Distrito Federal, tendo um aumento de receita própria de 50% no ano de 1996, se comparado com 95. Não tendo dado qualquer aumento de salário aos servidores em 96, comparado com 95. Tendo jogado fora os compromissos assumidos na negociação salarial com diversas categorias, inclusive os professores, em setembro do ano passado, quando panfleto, aliás, livreto editado pela própria secretaria no final do ano, listava todos os compromissos firmados com aqueles e com outros servidores. Pois muito bem, nenhum desses compromissos foi cumprido. Ora, se não houve um incremento nas despesas com servidor público de 95 para 96, se os tickets alimentação que eram pagos em 95 não estão sendo pagos em 96, se a receita própria do Distrito Federal subiu 50% nos 5 primeiros meses do ano, é o caso de se perguntar o que é que está sendo feito com esse dinheiro. Porque, evidentemente, para obras ele não está sendo canalizado. Para concessão de qualquer benefício ao servidor, ele também não foi. E é essa a pergunta que todos nós deixamos no ar. E que eu gostaria que o governo, inclusive, nos mandasse um demonstrativo para que nós pudéssemos compreender a lógica dessa aritmética. O que nós sabemos, isso sim, é que há despesas que visivelmente
subiram mais de 20 vezes, mais de 2.000%, nos 5 primeiros meses deste ano, se comparados com o ano passado. E para citar apenas uma, é só falar aqui na despesa de publicidade e propaganda, em que o governo não tem dinheiro para manter no nível atual o salário de 10 mil servidores, mas tem dinheiro para gastar 2.000% a mais em verba de publicidade. Com a palavra o deputado Wasni de Roure. Senhor presidente, senhores deputados, eu acredito que a população, quando elege os seus representantes, elege com que perspectiva e com que finalidade. Qual é o propósito? Eu entendo que um parlamentar, ele tem a responsabilidade da discussão da problemática do Estado diante das suas dificuldades. Nós estamos enfrentando nesse momento a necessidade de adequar o quadro financeiro do Distrito Federal. Eu, senhor presidente, eu lamento. Eu realmente gostaria até de aumentar. Qual foi a nossa intervenção? A nossa intervenção se deu numa perspectiva de rescalonar o desconto. A proposta do Executivo sofreu substancial alteração nessa casa. E eu lamento que os parlamentares, que deveriam inclusive apresentar proposições que pudessem adequar. Acontece que a única proposição que se tem é negar uma realidade que nós temos de enfrentar. Eu gostaria de saber aqui qual foi o parlamentar que levantou a bandeira para tentar negociar na área federal as reduções de repasse que estão acontecendo e que sabem muito bem porque acompanham o CIAFEM. Todos os parlamentares dessa casa acompanham o CIAFEM. E eu gostaria de saber qual é a iniciativa que esta casa já fez no sentido de recompor o orçamento junto ao governo federal. Por isso, senhores deputados, eu gostaria aqui, mais do que estar votando esse projeto de lei, porque esse projeto de lei, muito bem disse o deputado Daniel Marques, ele afeta aqueles que estão, sobretudo, próximos ao governo, discutindo projetos de relevância para a sociedade, e que muitos retornarão, porque não estarão adequados aos níveis salariais. E que esta economia que se propõe hoje é diante da ameaça que os servidores públicos estão de não ter recurso suficiente para enfrentar a folha de pagamento. Então, eu creio que nós deveríamos ser um pouco mais sinceros diante da dificuldade, encarar cada um com os olhos fitos para poder responder aos problemas. Nós fomos chamados aqui não apenas para delinear um campo político ideológico, porque senão, senhor presidente, vejamos, nós já esquecemos que com os repasses da União, em 1994 e antes de 94, que se davam em três etapas, os trabalhadores só recebiam no 5º dia útil do mês subsequente, e que isso proporcionou os recursos para o investimento em 1994, na casa de mais de 300 milhões de reais, em cima da economia dos servidores públicos. Então, senhor presidente, eu creio que nós temos de ser mais sinceros e mais honestos para enfrentar, já estou concluindo, senhor presidente, as nossas dificuldades. Eu quero ser parceiro das dificuldades e quero ser parceiro das vitórias, porque caso contrário, eu simplesmente faço um discurso para receber os aplausos da plateia. E eu, infelizmente, na função de parlamentar, muitas vezes terei de fazer um discurso duro, sério, infelizmente difícil, mas sobretudo preservando a probidade na relação com o Estado e não estabelecendo uma relação promíscua, quanto muitos fazem e recebem sustentação. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os deputados votarem pelo sim estarão aprovando o projeto de lei em primeiro turno. Se votarem pelo não, estarão rejeitando. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos deputados para voto. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, não.
Deputado Cafu? Sim. Deputado César Lacerda? Sim. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques? Não. Deputado Edmar Pirineus? Não. Deputado Filipelli? Não. Deputado João de Deus? Sim. Deputado Jorge Cauí? Não. Deputado José Edmar? Ausente. Deputada Lúcia Carvalho? Sim. Deputado Luiz Estevão? Não. Deputada Maninha? Sim. Deputado Manelzinho? Ausente. Deputado Marco Lima? Sim. Deputado Marcos Arruda? Sim. Deputado Miqueias Paz? Sim. Deputado Odilon Aires? Não. Deputado Peniel Pacheco? Deputado Peniel Pacheco? Ausente. Deputado Renato Rainha? Não. Deputado Asli Terrouri? Sim. Deputado Xavier? Ausente. Deputado Zé Ramalho? Sim. Deputado Geraldo Magela? Sim. Deputado Manuel de Andrade? Não. Peniel votou não. Votou não. Deputado Peniel Pacheco? Marco Lima tá. Cadê? Marco Lima votou, não votou foi Peniel. Peniel votou sim. Não votou, rapaz. Eu falei, eu chamei, não votou. Ele falou sim, votou, não votou. Eu chamei, não votou. Tá certo. Ele votou sim, foi o banheiro. Ele tem direito também de fazer isso na hora, não é só vocês que podem ir lá. Está encerrado, senhor presidente. Senhor presidente, a votação está encerrada. Eu gostaria que Vossa Excelência encerrasse a votação, porque ela já está encerrada. O projeto de lei 1868/96 foi aprovado com 12 votos favoráveis, 9 contrários, nenhuma abstenção e havendo 3 deputados ausentes. A presidência convoca a sessão extraordinária para imediatamente após esta. Para votar em segundo turno os projetos de lei 1868 e 1864. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao senhor secretário. Senhor secretário, que faça a leitura. Solicito que faça a leitura do item número 1 da ordem do dia. Projeto de lei número 1864/96. Votação em segundo turno. Projeto que dispõe sobre a concessão. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei
número 1864/96, que dispõe sobre a concessão de adiantamento e remuneração de férias aos servidores, que especifica. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando. Em segundo turno, o projeto de lei 1864/96. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Vamos lá, Paulinho. 1864. 1864. É das férias. Deputado Benício Tavares. Não. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques. Não. Deputado Edmar Pirineus. Não. Deputado Filipelli. Não. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Não. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Não. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manuelzinho. Não. Deputado Marco Lima. Cadê o Marco Lima? Deputado Marco Lima, Vossa Excelência, como vota? Vota sim. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Não. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Não. Deputado Asli Derrouri. Sim. Deputado Xavier. Ausente. Não. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. O projeto de lei 1864/96 foi aprovado com 13 votos favoráveis, 9 contrários, nenhuma abstenção, havendo 2 deputados ausentes. Lúcia. Lúcia. Dispensa de interstício. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Marcos Arruda. Solicita Vossa Excelência dispensa de interstício. A presidência acata, dispensa o interstício, dispensa também a leitura da redação final, coloca em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pela aprovação da redação final, permaneçam como estão. Pela maioria está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão, votação em segundo turno do projeto de lei de número 1868/96, que altera a composição da remuneração dos cargos em comissão e cargo de natureza especial de que trata a lei número 159, 16 de agosto de 91, no âmbito dos órgãos da administração direta, autárquica, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista do Distrito Federal e da outras providências. Solicito que a deputada Maninha apresente relatório e voto sobre as emendas apresentadas de segundo turno.
Lúcia, vou rejeitar. Senhor presidente, nós somos pela rejeição da emenda número 1, número 2 e número 3 apresentadas pelo deputado Renato Rainha. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação em processo simbólico. Os deputados que votarem. Não, peraí, tem um destaque da emenda aí, senhor presidente. Os deputados que votarem pela aprovação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça permaneçam como estão. Está aprovado. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei 1868/96. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando em segundo turno o projeto de lei. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Tavares, não. Eu aí... Cafu, sim. Deputado César Lacerda, sim. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques, não. Deputado Edmar Pirineus, não. Deputado Filipelli, não. Deputado João de Deus, sim. Deputado Jorge Cauí, não. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevão, não. Só para me contrariar, né? Não com declaração. Deputada Maninha, sim. Deputado Manelzinho, não. Deputado Marco Lima, sim. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miqueias Paz, sim. Deputado com declaração. Deputado Odilon Aires, não. Deputado Peniel Pacheco, sim. Deputado Renato Rainha, não, sem declaração. Deputado Aziz Derroure, sim, com declaração. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, sim, com declaração. Ah, sem declaração. Chamei e votei. Claro. O projeto de lei 1868/96 foi aprovado com 13 votos favoráveis, 9 contrários, nenhuma abstenção, havendo 2 deputados ausentes. Em função do elevado número de pedidos de declaração de voto, a presidência só concederá aqueles que tiverem apresentado por escrito. Como ninguém apresentou, estão retirados. Em discussão, solicito... Não dá. Os 5 pediram, aí não dá. Eu registrei... A presidência dispensa o interstício para a votação da redação final. Dispensa também a leitura da redação final. E coloca em discussão a redação final. Em discussão, com a palavra o deputado Luiz Estevão. Eu quero apenas lembrar aqui que ontem, enquanto ocupava a tribuna desta Câmara Legislativa, foi dito aqui que a aprovação do projeto, que rescalonaria o desconto do Vale Alimentação até 60%, significaria que o governo passaria a pagar
aquela importância devida ao servidor. Essa afirmativa aqui de alguns deputados, lamentavelmente, não permaneceu como verdadeira nem sequer pelo prazo de 24 horas. Já que hoje a imprensa e agora mesmo pela televisão, autoridades do governo declararam que, apesar de aprovado o projeto que aumenta o valor do desconto para 60%, não haverá a retomada do pagamento do Vale Alimentação. Eu quero dizer mais. Eu quero dizer que, ao rejeitar palavras agora, acabou de ser noticiado pelo DFTV, segunda edição, declaração do governo. E além disso, quero dizer que para nós do PMDB, a aprovação desse projeto significa a oportunidade de mais uma vez mostrar ao povo do Distrito Federal que recorreremos ao Poder Judiciário com ação direta de inconstitucionalidade em relação aos termos da lei aprovado aqui, já que ela fere cláusula pétrea da Constituição ao pretender revogar direitos adquiridos. Portanto, é mais uma oportunidade que o PMDB e outros parlamentares desta Câmara Legislativa, e como eles vão ocupar a tribuna, naturalmente não devo falar em nome deles, tem para mostrar ao povo do Distrito Federal o seu empenho em defender aquilo que é um direito do cidadão e do servidor. Muito obrigado. Em discussão, com a palavra o deputado Renato Rainha. Discussão da redação final. É lamentável, senhor presidente, que o governador e o governo popular e democrático esteja usando o trator também, além de derrubar barracos e derrubar muros, para passar em cima do servidor público do Distrito Federal. E de forma inconstitucional e ofendendo a lei orgânica do Distrito Federal. Em recente decisão do Supremo Tribunal Federal, ficou vaticinado por aquele Tribunal Superior que nem por emenda constitucional pode haver redução de direito adquirido e de remuneração de servidores. Nem por emenda à Constituição. Imagine os senhores por um projeto de lei eivado de vícios contrários à lei orgânica e à legislação em vigente. O que a gente viu aqui hoje foi um massacre aos servidores públicos, foi uma política de arroxo aos servidores públicos e certamente, calma deputada, e certamente os servidores públicos tomarão conhecimento do que aconteceu aqui, porque os sindicatos comunicarão, mas infelizmente a maior comunicação que os servidores públicos terão vai ser a hora que receber o seu contra-cheque, que já é um contra-cheque com valores ínfimos, que mal dá para sustentar as necessidades básicas dos servidores, receber esse contra-cheque com mais prejuízo, com mais desconto, vindo com salários menores. É lamentável que isso tenha ocorrido aqui e pela primeira vez eu vejo companheiros votarem aqui de forma constrangida, trocando o voto por fisiologismo do toma lá da cá. Lamentavelmente isso nós vimos hoje aqui. É lamentável. Foi criado aqui o bloco fisiologismo remunerado nessa casa. Com a palavra o deputado Asli. Senhor presidente, senhores deputados, a gente vai sentindo como em que quadro se delineia os servidores e a relação que os parlamentares têm com os servidores. Senhor presidente, eu fico assustado porque quando as emendas constitucionais foram apresentadas ao Congresso Nacional, houve por parte de alguns parlamentares desta casa uma ampla mobilização para não deixar ser aprovado. Eu creio que fizeram um grande trabalho, inclusive com resultados extremamente positivos. Entretanto, em momento nenhum, vi tal mobilização no sentido de sensibilizar o governo federal para que pudesse fazer frente às demandas que o setor educação e saúde estão a fazer do orçamento do Distrito Federal. Senhor presidente, peço ordem. Deputado.
Vamos garantir a palavra do deputado Asli de Rode. Senhor presidente, é lamentável como muitos têm o respeito como discurso, mas não como prática. É lamentável. Mas, enfim, eu gostaria de que nós pudéssemos ter uma mobilização entre os parlamentares para poder garantir aos servidores do Distrito Federal, sobretudo aqueles que dependem da União. Nós tivemos o ano passado quase 80 milhões para garantir o pagamento da Polícia Civil, quando poderia ter sido concedido aos demais servidores. Mas o governo democrático e popular teve de honrar uma negociação que não tinha respaldo dentro da legalidade e dentro das condições financeiras. E agora apresenta-se a liminar contra o IPTU e foram vitoriosos, e eu tenho até de curvar do ponto de vista da vitória, mas retira dos cofres públicos recursos que naturalmente inviabiliza pagamentos aos próprios servidores públicos. Ora, alguns acham que dentro da sociedade do Distrito Federal, uns têm de pagar IPTU, outros não têm de pagar IPTU. Eu até admito que as alíquotas têm de ser discutido, tem de ser adequada à realidade, mas não admito que nós criamos um segmento da sociedade onde alguns pagam e outros não pagam. Consequentemente, os cofres públicos sofrem e, consequentemente, a sociedade. E, em particular, os que dependem de recurso para o seu salário. Portanto, senhor presidente, é necessário que esta casa recupere o seu papel social perante a sociedade. Recupere o seu papel de intervir de forma construtiva e não simplesmente para delinear campos políticos e para poder ganhar e ter privilégios. Por isso, senhor presidente, eu lamento estar votando esse projeto, porém, lamentaria muito mais se nós não tivéssemos recursos para pagar os servidores públicos. Vamos à luta, vamos sim pressionar o governo federal para poder ajustar as contas da educação e da saúde. E aí teremos, mais do que isso, aumento real para os servidores públicos. Muito obrigado, senhor presidente. Passa a presidência ao deputado Manuel de Andrade. E vou deixar você falar. Não, é porque não dá para falar. Com a palavra, o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria aqui fazer algumas considerações que eu considero até pertinentes, porque diante do clima que concluiu essa sessão, de repente nós ficamos imaginando um cenário em que existissem de um lado os bandidos e do outro lado os mocinhos. É como se nós estivéssemos aqui vivendo em função... É como se nós estivéssemos vivendo aqui na terra do Velho Oeste. E aqueles deputados que sacam dos seus revólveres para tentar atingir os colegas com afirmações que não procedem absolutamente, certamente estão usando como critério aquilo que eles fariam se estivessem no lugar dos outros. Porque nessa casa existem dois tipos de voto: o voto sim ou o voto não, ou abstenção ou ausência. Quem vota sim, se estiver recebendo alguma coisa para votar sim, segundo foi insinuado aqui, pode ser que existam aqueles que também votem não e que recebam alguma coisa para votar não, porque votar tanto se vota de um lado quanto do outro. Qual é o lado que tem interesse no voto sim e qual é o lado que tem interesse no voto não? O voto não enfraqueceu quem? E o voto sim beneficiou a quem? Então é preciso saber quem é que está realmente recebendo algum tipo de pressão, de apoio, de recurso para votar ou sim ou não. Se isso existir, aí o deputado tinha que ser honesto e tinha que dizer quem são. Porque se ele dissesse quem são, aí ele estaria fazendo uma afirmação responsável. Agora, alguém disse aqui também, que foi dito agora na televisão, que o governador já teria declarado que não ia haver ticket de alimentação. Olha, eu quero até duvidar dessa afirmação, porque se for verdadeira, se ao final desse mês
os servidores do Distrito Federal não estiverem recebendo o ticket de alimentação, realmente eu vou sentir que houve um engodo, uma trapaça e houve uma coisa que eu considero deplorável na política, que seria aquele instrumento da falsidade que eu não concordo absolutamente. Agora, se os servidores não receberem o ticket, sem dúvida nenhuma os servidores vão ter que aplaudir a oposição. Agora, se eles receberem, certamente vão receber, porque tiveram deputados corajosos aqui que votaram contra, às vezes, o interesse imediato de um certo grupo, mas fizeram conscientemente sabendo que estavam querendo garantir direitos. Então, se o ticket vier no final do mês, eu quero ver os servidores públicos nessa casa aplaudindo os deputados que tiveram coragem de votar para viabilizar que essa conquista não fosse retirada. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado César Lacerda. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero aplaudir aqui o pronunciamento do deputado Peniel Pacheco e lamento que antes um deputado, que a gente tem um carinho tão grande por ele, que fosse o deputado Renato Rainha, fizesse um pronunciamento tão infeliz desse. Quero aplaudir o deputado Vaz Niederrui. Eu só queria dizer que o deputado Renato Rainha, que é um dos bons parlamentares, senhor, nessa casa, senhor presidente, que ele apontasse o nome dos deputados que se venderam, os deputados que vieram aqui, porque às vezes nós estamos pensando que eles estão falando daqueles que votaram com o governo ou daqueles que não votaram com o governo. Será que houve alguma passagem para que nós possamos agir? Agora eu queria dizer, deputado Marco Lima, que o bom julgador por si se julga. O bom julgador por si se julga. Então, eu aplaudo a iniciativa dos deputados que estão aqui defendendo. Agora, nós não podemos pegar essa carga do jeito que foi dito. E isso aqui entra no Código de Ética. E por entrar, senhor presidente, do Código de Ética, o deputado Renato Rainha tem que ter a grandeza de vir aqui e apontar os deputados que estão recebendo qualquer benefício. Obrigado. A palavra, deputada Maninha. Senhor presidente, senhores deputados, muito rapidamente, eu gostaria até que o deputado Renato Rainha estivesse presente para dizer que o deputado fez aqui uma afirmação que nos deixa estarrecido, porque o deputado, em tese, estava concordando com o projeto apresentado. O deputado apresentou 3 emendas modificativas do projeto que não eram emendas de conteúdo. Portanto, o deputado estava de acordo com o projeto e vem aqui agora fazer um discurso negando e, inclusive, fazendo insinuações. E lembrar ao deputado que se hoje o governo democrático popular está sem recursos, não é porque nós não estamos conseguindo administrar, mas é porque está lá no Supremo uma liminar que impede que se cobrasse o IPTU, que daria recursos para se dar aumento, inclusive, aos servidores. Com a palavra o deputado Miqueias Paz. Senhor presidente, senhores deputados, com certeza não é um momento fácil, porque, afinal de contas, ter só os louros é muito maravilhoso. Ter só o lado bom do administrativo seria fantástico. Se nós aqui estivéssemos o tempo inteiro sendo aplaudidos e podendo, seria muito bom. Só que a gente tem que ter consciência que algumas decisões elas são dolorosas. Só que a gente não quer que as decisões que aqui venham a ser tomadas sejam tão dolorosas quanto em Goiás, que exatamente 20 mil pessoas foram demitidas. Apenas demitidas. Elas não vão ter diferença de salário, elas não vão ter salário. Ou, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que já chega a 18 mil demitidos. Isso as pessoas não estão... Diga-se passagem, é bom lembrar de quem são esses governos desses 2 estados. Né? É bom lembrar, é bom lembrar. São exatamente esses 2 estados, em 2 estados apenas, se acumula 38 mil desempregados. Essa é a realidade que no Distrito Federal a gente está fazendo as duras penas para que não aconteça. E é bom lembrar também
que no último repasse feito pela União foram deduzidos exatamente 30 milhões. São menos 30 milhões que o GDF terá que administrar. Então, a gente tem que falar muito seriamente com as pessoas. É doloroso? Com certeza é doloroso. Ninguém está aqui achando uma maravilha ficar alterando o salário de ninguém. Só que a responsabilidade a longo prazo nos obriga a atitudes que no momento podem ser dolorosas, como são, mas que em prazo, a médio e longo prazo, serão atitudes extremamente responsáveis para o conjunto de trabalhadores do Distrito Federal e, consequentemente, para todo o Distrito Federal. Com a palavra, deputado João de Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu até estranho esse discurso do deputado Renato Rainha, porque considero um dos deputados mais combativo e inteligente dessa casa. Mas, senhor presidente, eu ainda agora peguei um gato e trouxe aqui para o plenário, porque o deputado Renato Rainha disse que alguém aqui ganhou dinheiro para votar isso ou aquilo. Alguém aqui é rato. Então, se o gato não está no plenário, senhor presidente, consequentemente, porque está atrás dos ratos. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Manuel Andrade. Senhor presidente, só tem duas situações aqui, meus nobres deputados. Os que votaram a favor e os que votaram contra. Os que prometeram votar a favor dos servidores em outras épocas e que agora votam contra. E os que votaram sempre a favor dos servidores continuam votando. PMDB. Então, na nossa visão, é muito fácil fazer a aritmética aqui. Só tem duas correntes. O PMDB não votou e não vota contra interesses e direitos, direitos consagrados. Direito consagrado, né? Não é um direito que está previsto na nossa legislação. Subtrair dos servidores esse direito, eu acho que é ato de terror. E talvez, deputado Rainha, quis expandir um tanto quanto mais a sua avaliação do trator, né, que passa por cima das casas, mas também subtrai o texto legal, subtrai o direito adquirido. Evidentemente que ele apenas fez uma pequena apologia dentro de uma figura de estilo para mostrar com clareza a maneira sórdida como o governo age contra o servidor público. E o PMDB votou contra e vai votar contra, sempre. A presidência informa aos senhores parlamentares que no artigo 4º está sendo retirada como redação a palavra anterior, para que fique: mantidas as parcelas já concedidas ou cujo interstício necessário seja completada até a data de publicação desta lei. Não havendo impugnação, em discussão, não havendo mais quem queira discutir em votação, os deputados que votarem pela aprovação da redação final permaneçam como estão. Está aprovado. A presidência convoca sessão extraordinária para amanhã. Sessão legislativa extraordinária para amanhã às 15 horas. Em pauta a ser divulgado. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.